Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Ponte de Winston, o coração de muitos instrumentos. Esse é um circuito muito comum na eletrônica e de muitas aplicações em instrumentação eletrônica. Neste tutorial vou analisar esse tipo de circuito. Vamos lá? O circuito em ponte pode aparecer desenhado de muitas formas diferentes. A figura mostra as mais comuns. O circuito da esquerda na forma de um losango, também conhecido por ponte de Winston, já que é muito usada em circuitos de instrumentação, desenvolvido pelo Sr. Charles Winston. O circuito da direita também é conhecido por ponte H, já que as resistências formam uma letra H maiúscula. O circuito em ponte H é mais comum hoje em dia, na era dos diagramas feitos com aplicativos, e desenhar circuitos na forma de um losango não é comum em aplicativos. O circuito em ponte é muito usado em aparelhos de medições, como, por exemplo, as balanças. Nesse, as resistências que formam o circuito em ponte são chamadas de strain gauges e variam o valor da resistência em função da sua deformação física. As resistências são montadas em um dispositivo metálico que se deforma com o peso. Esse dispositivo é chamado de célula de carga. Para demonstrar como funciona, vou analisar o circuito em ponte da figura. Para a análise, vou usar a análise de circuitos nodal. Poderia usar a análise por malhas, mas vou usar a análise nodal para servir como mais um exemplo desse tipo de análise. Note que não é possível analisar esse circuito usando a lei de Ohm, já que não é possível gerar uma resistência equivalente vista pela fonte para esse tipo de configuração. Na verdade, até é possível usando algumas mágicas, como transformando o circuito delta em Y, mas isso é assunto para outro tutorial. A pergunta é: determine a tensão V0, a tensão na resistência R0 do ramo central. Ao usar a análise nodal, o primeiro passo é definir as tensões nos nós. Vou chamar de Vx, Vy e Vz. Devo definir uma tensão de referência. Vai ser uma espécie de terra, o potencial zero do circuito. Vou escolher o nó bem debaixo, onde está ligado o polo negativo da fonte, aqui, ó. Na análise nodal, a missão é determinar essas tensões Vx, Vy e Vz. Para isso, vamos escrever as equações usando a lei dos nós, em cada um dos nós, menos no terra, considerando que em cada nó só existem correntes saindo dos nós. Essas serão consideradas as correntes positivas. O segundo passo é escrever as equações em cada um dos nós em função das tensões desses nós. Se você não conhece a análise de circuitos nodal, favor dar uma olhadinha no link na descrição do vídeo, que fala sobre esse assunto. Vamos começar pelo nó da tensão Vx. Esse é o mais fácil de todos. Vejam que existe uma fonte de tensão entre esse nó e o terra. Logo, a tensão Vx é igual a 10 volts. Já está determinada. Vamos escrever no diagrama, aqui, ó, Vx igual a 10 volts. Agora vou levantar a equação do nó da tensão Vy. Esse nó tem 3 ramos. A equação terá 3 parcelas. A parcela do ramo que liga Vy ao terra é igual a Vy sobre 4 da resistência R2 de 4 ohm. Simples assim, não tem segredo. Qualquer criança brinca e se diverte. A segunda parcela é referente ao ramo que liga Vx a Vy ou Vy a Vx. Fica Vy menos Vx sobre 1, esse 1 é da resistência R1 de 1 ohm, que interliga o nó Vy ao nó Vx. Note que Vy é positiva. Sempre a tensão do nó em análise é a positiva,
a outra será sempre a negativa. Agora vamos à última parcela, aquela do ramo que interliga VY a VZ. Fica VY menos VZ sobre 1, esse 1 da resistência R0, que interliga os dois nós. VY positiva e VZ negativa. Tudo isso é igual a zero, lei dos nós. Pronto, essa é a segunda equação. Agora temos duas equações. As duas equações formam um sistema de equações. Vamos levantar agora a equação do nó de VZ. Vou começar pelo ramo entre VZ e o terra. Fica VZ sobre 8, esse 8 é da resistência R4 de 8 ohm. Vou levantar a equação do ramo que interliga a tensão VZ à tensão Vx. Fica VZ menos Vx sobre 2. Esse 2 é da resistência R2 de 2 ohm. VZ é positivo, ó. Essa é a tensão do nó em análise agora. Agora vou levantar a equação do ramo entre VY e VZ. Fica VZ menos VY sobre 1. Esse 1 é da resistência R0, de 1 ohm. Agora é VZ que é positivo. Os nós são totalmente independentes. Tudo isso é igual a zero, lei dos nós. Pronto, agora temos as três equações. Tenho três equações e três incógnitas, um sistema de equações. Aqui termina o trabalho do técnico e entra o trabalho do matemático. Existem várias formas de resolver. Note que, na verdade, temos somente duas equações. Vx já está determinado. Então, o sistema de três equações se transforma num sistema de duas equações, quando substituo o Vx pelo seu valor 10, de 10 volts da fonte B1. Ficou bem mais simples. Agora temos um sistema de duas equações e duas incógnitas, Vx e Vy. Sempre que um circuito gerar um sistema de duas equações, a melhor forma de analisar é usando o método da soma. Isso porque os sinais das variáveis favorecem esse método. É isso que eu vou fazer, e você verá como fica fácil. A primeira coisa que eu faço é separar as frações em cada uma das equações, para ter uma soma de frações. Na primeira equação, vou escrever Vy sobre 4, já está separado. Mais Vy sobre 1, vou separar. Menos 10 sobre 1. Vou separar, vou deixar assim por enquanto. Vou me preocupar só em separar primeiro. Depois tem mais Vy sobre 1 e Vz sobre 1. Tudo isso é igual a zero. Separei tudo. Agora vou separar a segunda equação. Vz sobre 8, não tem nada para separar. Mais Vz sobre 2, separei aqui. Menos 10 sobre 2, vou deixar assim. Mais Vz sobre 1, separei aqui. Menos Vy sobre 1, separei aqui também. Tudo isso é igual a zero. Pronto, todas as frações estão separadas. Agora vou somar as parcelas. Para isso, vou achar um denominador comum usando o MMC dos denominadores. Na primeira equação, o MMC é 4. Só tem 4 e 1. Na segunda equação, o MMC é 8. Aqui também é fácil. Agora, vou multiplicar cada parcela pelo MMC e dividir pelo denominador. Vou colocar só o coeficiente do numerador, já que o denominador, o MMC, vai sumir quando passar para o outro lado da igualdade, multiplicando por zero. Vamos dar um chá de sumiço nele? Sim! Sem as frações fica tudo mais fácil. Na primeira equação, 4 vezes 1Vy dividido por 4, isso dá 1Vy mesmo. 4 dividido por 4 é 1. 4 vezes 1Vy dividido por 1 fica 4Vy, segunda parcela, aqui, ó. 4 vezes 10 sobre 1, isso dá menos 40, um número inteiro. 4 vezes 1Vy sobre 1 fica 4Vy mesmo. 4 vezes menos Vz sobre 1
fica menos 4vz. Cuidado com o sinal aqui, ó. Tudo isso é igual a zero. Na segunda equação, 8 vezes 1vz dividido por 8 fica 1vz. 8 dividido por 8 é 1. 8 vezes 1vz dividido por 2 é igual a mais 4vz. 8 dividido por 2 é 4, ó. 8 vezes 10 sobre 2 é igual a menos 40. 8 vezes 10 é 80, dividido por 2 é 40. 8 vezes 1vz sobre 1 é mais 8vz. Simples assim. 8 vezes vy sobre 1 é igual a menos 8vy. Cuidado com o sinal. Tudo isso é igual a zero. Pronto! Agora temos as duas equações sem frações. Agora vou somar as parcelas com as mesmas variáveis. E já vou posicionar as variáveis de mesmo nome, umas sobre as outras, preparando para resolver pelo método da soma. Na primeira equação tem 1vy mais 4vy mais 4vy, isso dá 9vy. Vou escrever aqui no início, ó, 9vy. Menos 4vz, só tem uma parcela mesmo, vou escrever aqui. Primeiro as parcelas com as variáveis. Menos 40, depois as parcelas com números inteiros. Tudo isso é igual a zero. Na segunda equação, vou começar pelo vy, ó, para colocar sobre a parcela de vy da primeira equação. Menos 8vy, vou escrever aqui, ó, sobre vy, cuidado com o sinal. 1vz mais 4vz mais 8vz, isso dá mais 13vz. Vou escrever bem embaixo do vz da primeira equação. Menos 40 no final, sobre o menos 40 também, ó. Tudo isso é igual a zero. Pronto, temos as equações montadas, prontas para aplicar o método da soma. No método da soma, vamos somar as frações eliminando uma das variáveis. Nesse caso, vou eliminar vy, tem os menores coeficientes. Para isso, vou multiplicar a equação de cima pelo coeficiente de vy na equação de baixo. E vou multiplicar a equação de baixo pelo coeficiente de vy em cima. Vezes 8 na equação de cima, vou escrever aqui, vezes 9 na equação de baixo aqui. Note que não precisa fazer um dos coeficientes negativo, pois uma parcela já é negativa. Isso vai acontecer sempre em análise de circuitos que resulte em duas equações, por isso o método da soma é o melhor. Vou escrever 72vy aqui, de 8 vezes 9, menos 32vz aqui, de 8 vezes 4, menos 320 aqui, de 8 vezes 40. Na equação de baixo fica menos 72vy de 9 vezes menos 8. Note que o sinal negativo apareceu num passe de mágica. Mais 117vz de 9 vezes 13, menos 360 de 9 vezes 40. Tudo isso é igual a zero. Agora é só somar, cuidado com os sinais. O vy cai fora, sumiu. Mais 85vz de menos 32 mais 117vz. Menos 680 de menos 320, menos 360. Tudo isso é igual a zero. Vz igual a 680 sobre 85. É só passar para o outro lado da igualdade. Isso dá 8 volts. Pronto! Encontrei a primeira tensão. Agora vou escrever no diagrama, mais 8 volts. Agora vou achar o valor da segunda tensão, Vy. Para achar Vy, vou escolher uma das equações e substituir Vz nessa equação pelo seu valor. Vou substituir na primeira equação, ó. 9Vy menos 4 vezes 8, estou colocando o valor de Vz aqui, menos 40, tudo isso é igual a zero. Agora posso determinar o Vy. 9Vy menos 32 do produto de 8 vezes 4, menos 40, tudo isso é igual a zero.
9VY menos 72 da soma de 32 com 40, tudo isso é igual a 0. VY é igual a 72 sobre 9, passando tudo para o outro lado da igualdade, VY é igual a 8 volts. Pronto, achei a segunda tensão. Vou escrever no diagrama. Agora vou determinar a pergunta do exercício. A tensão sobre a resistência R0. Para achar essa tensão, eu preciso achar uma malha que passe por R0 e que tenha todas as tensões conhecidas. Valor e polaridade menos a tensão sobre R0. Vou pegar a malha que passa por R2, R0 e R4. Note que a tensão VY é a tensão sobre R2 e VZ é a tensão sobre R4. O positivo está para cima. Desenhei aqui a malha. Vamos levantar a equação da malha percorrendo no sentido horário, o padrão. Vamos lá? Mais 8 volts da tensão sobre R2, estou passando do negativo para o positivo. Mais V0, estou passando do negativo para o positivo. Menos 8 volts, estou passando do positivo para o negativo agora. V0 é igual a 0 volts. Simples assim. Se V0 é igual a 0, não existe corrente circulando entre os nós da tensão VZ e VY. Conclusão fantástica! Então não precisa a resistência R0 nesse circuito. Ela não ata nem desata. Esse caso especial é chamado de ponte equilibrada e é o coração dos circuitos de medição. Para uma ponte estar equilibrada, o produto do valor da resistência R2 vezes o valor da resistência R3 deve ser igual ao produto do valor da resistência R1 com a resistência R4, um produto em X. Sempre que uma ponte estiver equilibrada, a tensão no ramo central será 0 volt. A corrente também será 0. Veja no diagrama do exemplo. 4 ohms de R2 vezes 2 ohms de R3, que é 8. Isso é igual a 1 ohm de R1 vezes 8 ohms de R4. A ponte está equilibrada. Então, sempre que você encontrar um circuito montado em ponte, antes de fazer qualquer coisa, teste se a ponte está equilibrada. Multiplique os valores das resistências em X. Se eu tivesse feito isso no início do exercício, teria verificado que a ponte está equilibrada. Agora vem o pulo do gato. Slide. No circuito em ponte equilibrada, você pode desconsiderar o ramo central. Isso mesmo, risque ele do seu circuito. Faça ele sumir. Vamos dar um chá de sumiço nele. Se eu tivesse feito isso lá no início, o exercício ficaria bem mais fácil. Vou analisar novamente, agora sem a resistência central, R0. O ramo de R1 e R2 está em paralelo com a fonte, então fica fácil calcular a corrente nesse ramo. 10 volts da fonte sobre 5 ohms, da soma das resistências R1 mais R2, isso dá 2 amperes. O mesmo para o outro ramo. 10 volts da fonte sobre 10 ohms da soma das resistências R3 mais R4, isso dá 1 ampere. A tensão sobre a resistência R2 é igual a 2 amperes vezes 4 ohms, isso dá 8 volts. Essa é exatamente a tensão VY, encontrada antes. A tensão sobre a resistência R4 é igual a 1 ampere vezes 8 ohms, isso é igual a 8 volts. Exatamente a tensão VZ calculada antes. Então, quando a ponte está equilibrada, tudo fica mais fácil. Nesse tutorial você viu como analisar um circuito em ponte usando a análise nodal. Você viu como determinar se um circuito em ponte está equilibrado e como a análise de um circuito equilibrado fica bem mais fácil. Bem, era isso por hoje. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com.
Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!